Oi, gente, tudo bem? Vamos resolver a questão da OBMAP 2005, primeira fase, nível 3, questão 10. No Brasil, usa-se a escala Celsius para medir temperaturas, e em outros países, usa-se a escala Fahrenheit. Para converter uma temperatura da escala Fahrenheit para Celsius, subtrai-se 32 do valor da temperatura em graus Fahrenheit e multiplica-se o resultado por 5 nonos. Qual dos gráficos representa a relação entre as medidas de uma mesma temperatura em graus Fahrenheit e em graus Celsius? Bora fazer? Observe que estes foram os gráficos dados na pergunta. No lugar do x temos F, graus Fahrenheit, e no lugar do y temos C, graus Celsius. Ok? Continuando. Escalas de temperatura. No mundo, a gente usa 5 escalas de temperatura. A Celsius, mais usada no Brasil, Fahrenheit e Kelvin. Essas 3 são as mais usadas no Brasil. Reaumur e Rankine são usadas em outros países. O que vamos fazer é verificar entre Celsius e Fahrenheit a relação entre elas. Bom, a pergunta diz que para converter uma temperatura da escala Fahrenheit para Celsius, subtrai-se 32 do valor da temperatura em graus Fahrenheit e multiplica-se o resultado por 5 nonos. Então, é mais ou menos assim. Celsius vai ser igual a Fahrenheit tira 32. Então, F menos 32. E desse valor aqui, eu vou multiplicar o resultado por 5 nonos. Então, coloco parênteses e multiplico por 5 nonos. Essa é a fórmula. Fazendo a multiplicação da fórmula, vamos pegar os 5 nonos e multiplicar por F, e os 5 nonos multiplicar por 32. Fica assim, ó. Celsius, 5 nonos vezes F, vai dar 5 nonos vezes F, porque o valor de F a gente não conhece. Então, repete o F. E agora, 5 nonos vezes 32. Ok? Isso aqui está parecendo a função polinomial do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau tem esse formato. F de x é igual a x mais b. O A seria os 5 nonos. O x seria f. O b seria 5 nonos vezes 32. Só que a função polinomial do primeiro grau, ela também pode ser representada dessa forma. Y é igual a x mais b, onde a e b pertencem aos reais, ou seja, pode ser qualquer número. Só que a não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então, temos essa função. Bom, o a seria o coeficiente angular e o b seria o coeficiente linear. O coeficiente angular determina a inclinação da reta no plano cartesiano. Se for positivo, a reta é crescente. Então, vamos ver. Ó. Quando x, ou f nesse caso, vai aumentando, o y também aumenta. Lembra que o y aqui embaixo é negativo e em cima é positivo. Então, se eu estou aumentando o x, se o x vai crescendo, o y também vai crescendo. Por isso, chamamos a reta de crescente. Temos outro formato também. Ó. Pode ser no meio, pode ser um pouquinho acima. Todas essas nessa direção, é crescente. Agora, se for negativo, se o coeficiente angular for negativo, ele é decrescente. Então, essa reta muda, ficando dessa forma. Ó.
Quanto mais vai aumentando o x, o y vai caindo. Então, se eu estiver aumentando o x, o y ó, vai descendo. Ó. Então, a gente chama isso de decrescente. O coeficiente linear é o ponto em que a reta passa pelo eixo y quando x é igual a zero. Então, ó, observe que o ponto do x está em zero. Ó. Aqui é zero. Ó. Você vê aqui é menos, aqui é mais, e aqui ele está no eixo, então é zero. X é zero. Então, o coeficiente linear é o ponto em que a reta passa pelo eixo y quando x é igual a zero. Aqui é zero. Ó. Aqui também, ó. Ok? Tanto faz se ele é crescente, crescente ou decrescente. Se o x for igual a zero, vai tocar no eixo. Então, temos y igual a x mais b. Ok? Vamos agora analisar os gráficos dados. Eu sei que C é igual a 5 nonos vezes F, que é igual a 5 nonos vezes 32. Toda equação que tem essa forma é chamada de equação reduzida da reta. Opa! Já dei uma pista aqui, ó. Equação reduzida da reta. É uma reta. Vamos lá olhar os gráficos. Observe que a letra D não forma uma reta, ó. É uma curva. Então, D não satisfaz. A letra E também é uma curva, ó. Também não vai te satisfazer. Observe que A, nesse caso aqui, ó, tá vendo? A é igual a 5 nonos, ou seja, ele é positivo, ele é maior que zero. Logo, é positivo, e sendo assim a reta é crescente. A gente já viu isso, né? Então, ó, vamos olhar de novo lá. 5 nonos, a reta é crescente. Aqui está crescendo, aqui está crescendo, mas aqui na letra B não está crescendo. Ó. O x aqui está aumentando ó, e o y vai diminuindo. Então, a letra B não satisfaz, porque 5 nonos é positivo. Então, agora, vamos atribuir valores a f. Quais são os valores? Vamos olhar os gráficos? Observe que eu tenho o gráfico A e o gráfico C. No gráfico A, f vai ser 32. No gráfico C, f vai ser 0. Está no eixo. Então, vamos ver como é que fica. Então, aqui eu coloco f vai ser igual a 0. Então, no lugar de f, eu vou colocar 0. Vamos ver como fica. Então, 5 nonos vezes 0 vai ser 0. Então, isso aqui já é 0. 5 nonos vezes 32, eu tenho 5 vezes 32, vai dar 160. Então, ele é negativo, porque aqui está negativo. Então, quando f é 0, c vai ser negativo. Vamos olhar o gráfico? Esse gráfico aqui, ó. Então, f é igual a 0, mas c não está negativo. Aqui é positivo, certo? Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, como aqui está positivo, não satisfaz. Agora, vamos ver essa equação. Quando f é igual a 32. Então, no lugar de f, eu vou colocar agora 32. Vai ficar 5 vezes 32 dividido por 9, menos 5 vezes 32 dividido por 9. Olha, eu tenho valor menos o próprio valor. Tá vendo? 5 nonos vezes 32. 5 nonos vezes 32. Só que aqui diminui, ó. Um positivo, outro negativo. Então, isso aqui vai ser igual a quê? A 0, não é? Beleza. Então, quando f for 32, y, que é o c, tem que ser igual a 0. Vamos olhar lá. Então, quando f é 32, y é 0, porque está no eixo. Ó. Pronto. Achamos a resposta. Letra A. Que Deus te abençoe. Deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal. Valeu!